Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eliane e na aula de hoje nós vamos falar sobre gênero lírico. Na aula anterior nós falamos sobre o gênero épico narrativo e também do gênero dramático. Hoje veremos o gênero lírico. Na antiguidade, até porque as pessoas não eram alfabetizadas, os poemas eram feitos principalmente para ser cantado. Deve haver uma explicação neurológica para explicar por que é mais fácil você aprender uma coisa cantando que apenas decorando o texto. E por eles serem cantados, eles eram acompanhados por um instrumento chamado lira. Daí recebe esse nome, gênero lírico. O gênero lírico é aquele que dá oportunidade de manifestação de uma voz particular. Surge daí o eu lírico, o eu poético. É a alma do poeta se fazendo ouvida, expressando suas emoções e seus sentimentos. Precisamos também fazer uma definição entre o que é poema e o que é poesia. Essas palavras são comumente confundidas, mas é interessante a gente saber a diferença entre uma e a outra. Poesia é a qualidade particular de tudo aquilo que toca a alma, provocando sentimentos, emoção e prazer estético. Poema é a sequência de palavras harmoniosamente combinadas que provocam emoções e sentimentos. Resumindo, poesia é a inspiração. Poesia é algo que se sente. Inclusive, poesia pode estar presente numa imagem ou ainda em um texto em prosa. Já o poema é a realização verbal da poesia. É a composição concreta, é aquilo que se lê. Melhor definindo, poema é uma expressão verbal rítmica através de palavras harmoniosamente combinadas pelo ritmo e musicalidade, provocando diferentes sensações, como euforia, alegria, tristeza, nostalgia. Acabei de soltar uma palavrinha ali que é importante a gente estabelecer a diferença entre o que é prosa e o que é verso. Prosa é quando um texto é escrito em parágrafos, verso é cada linhazinha de um poema. Para estudar o texto poético, é importante compreender que o poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também pelo emprego do verso e seus recursos musicais, como sonoridade e ritmo das palavras, através também do uso das figuras de linguagem e de palavras com sentido conotativo. Então vamos lá. O texto poético ele é composto primeiramente por verso. Verso é uma sucessão de sílabas, de fonemas que formam uma unidade rítmica e melódica, e o verso corresponde a cada linha do poema. Estrofe. A estrofe é o agrupamento de versos. Além de saber o que é verso, o que é estrofe, precisamos compreender também o que é a métrica. É a contagem que é feita das sílabas poéticas dentro de cada verso. A gente também chama isso de escansão. Nós podemos escandir um verso. Escandir um verso é contar as sílabas poéticas presentes nele. Para valorizar a sonoridade, a contagem das sílabas poéticas não ocorre da mesma maneira das sílabas gramaticais. E aí vamos esclarecer como fica. Primeiro, porque a gente conta até a última sílaba tônica do verso, e quando uma palavra termina com uma vogal e a palavra seguinte começa com uma vogal, elas são contadas como uma sílaba poética, desse modo. Ocorre aí então uma junção de fonemas vocálicos para formar apenas uma sílaba poética. Quanto à métrica, os versos podem ser classificados como dissílabos, trissílabos, quadrissílabos. Temos ainda os tipos mais conhecidos: a redondilha menor, que é o verso com 5 sílabas poéticas, a redondilha maior, que é um verso com 7 sílabas poéticas. Temos também o verso decassílabo, isso é, 10 sílabas poéticas, e ainda o dodecassílabo, 12 sílabas poéticas. O dodecassílabo também é chamado de versos alexandrinos. E dependendo do poema, se não houver uma regularidade quanto ao número de sílabas poéticas, eles também são conhecidos como versos livres ou ainda versos irregulares. Vamos falar também da rima. A rima é um recurso musical baseado na semelhança da sonoridade das sílabas, considerando principalmente no final de cada verso. A rima também pode ser classificada. Ela pode ser classificada de acordo com a sua disposição ou ainda com a natureza das palavras. Em relação à natureza das palavras, nós vamos ter dois tipos de rima: rima rica e rima pobre.
A rima rica ocorre quando o poeta faz uma rima usando palavras que são de classes gramaticais diferentes. Isso é, um substantivo vai rimar com um adjetivo, ou às vezes um substantivo vai rimar ainda com um verbo. Já a rima pobre é quando o autor coloca palavras da mesma classe gramatical rimando. Só lembrando, deve dar bem mais trabalho para rimar uma rima rica que uma rima pobre. Por quê? Se eu tiver que rimar um substantivo com outro substantivo, eu vou lembrar rapidinho. Agora, se eu tiver que lembrar uma palavra que não seja da mesma classe gramatical, vai dar um pouquinho mais de trabalho. O que você acha? E as rimas também podem ser classificadas de acordo com a sua disposição. Ao analisar a rima de um poema, a gente marca o primeiro verso como rima A, o segundo, se rimar com o primeiro, também vai ser A. Mas se não rimar, vai ser a rima B. O terceiro verso, se rimar com A ou com B, vai repetir a letra, se não, é a rima C. A partir disso, nós teremos as rimas emparelhadas ou paralelas, como nesse texto, por exemplo. Temos ainda a rima intercaladas, opostas ou interpoladas, que elas são do tipo A, B, B, A. Temos as rimas cruzadas ou alternadas, que é do tipo AB, AB. Temos ainda as encadeadas, que é do tipo que o final de um verso vai rimar, na verdade, com o meio do verso seguinte. Ou ainda, se não houver rima, os versos brancos. Vale lembrar que rima não é obrigatório, mas mostra que quem produziu aquele texto teve uma preocupação maior em trazer musicalidade a ele. Falando de musicalidade, temos também o ritmo, que é a combinação de sílabas átonas e sílabas tônicas. Às vezes dá até para perceber o ritmo, observando a frequência que ocorre sons átonos e sons tônicos. Por fim, teremos dois exemplos de figuras de linguagem que aparecem bastante, trazendo musicalidade ao texto poético, que é a literação, quando se repete os sons consonantais, e as assonâncias, que é quando repete sons vocálicos, como nesses dois exemplos a seguir. Só para lembrar, nós vimos hoje o texto poético e as suas partes. Nós vimos o que é verso e vimos que cada linha do poema é um verso e ele tem algumas classificações de acordo com o número de sílabas poéticas. Vimos que as estrofes são o conjunto de versos de um poema. Vimos que a métrica, a metrificação, é a contagem das sílabas poéticas presentes em um verso, considerando que a contagem não é feita da mesma forma que a gente faz uma separação silábica da gramática. Aqui é a sílaba poética. Isso é, as sílabas poéticas são contadas da seguinte maneira: faz a divisão silábica, considerando que se uma palavra termina com vogal e a seguinte começa com vogal, elas se juntam formando apenas uma sílaba poética, tá bom? E a contagem é feita somente até a última sílaba tônica de cada verso. Vimos a rima, ela pode ter dois tipos de classificação, ou de acordo com a natureza das palavras, ou de acordo com a disposição que elas aparecem. Sendo pela natureza das palavras, nós teremos a rima rica, que é rima com palavras de classes gramaticais diferentes, e a rima pobre, que é rima com palavras da mesma classe gramatical. Quanto à disposição, elas vão poder ser emparelhadas ou paralelas, do tipo AA, BB, ou ainda intercaladas, opostas, que é do tipo AB, BA, ou ainda alternadas e cruzadas, que é do tipo AB, AB. As encadeadas, que é quando a última palavra do verso anterior rima com a palavra que está no meio do verso seguinte, ou ainda quando não há rima, que a gente chama de versos brancos. Finalmente temos o ritmo. O ritmo é marcado pela presença de sílabas átonas e sílabas tônicas das palavras. Então, existe uma certa regularidade, dependendo da intenção do poeta, para que a cada X sílabas átonas vai existir uma tônica. E isso traz ritmo, mais musicalidade ainda para o texto poético. E por fim, o uso das figuras de linguagem, que são a literação, quando elas repetem sons consonantais, e a assonância, quando elas repetem sons vocálicos. Por hoje é só. Obrigado por ficarem comigo até agora. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Para isso, se inscreve no canal, curte e compartilhe, para que mais pessoas aprendam esse conteúdo. Só lembrando, se for meu aluno, tem que assistir 2 vezes, tá? Então eu fico por aqui, até a próxima!